Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um assunto aqui que é de interesse de todo mundo que recebe benefício, tá? Quais são os principais motivos que podem bloquear o seu benefício? Olha aí, pessoal, bloqueio de benefício. Presta atenção no conteúdo, de repente para você não cometer alguns erros que fazem com que o benefício seja bloqueado mesmo, principalmente benefício de incapacidade como o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Se as pessoas não conseguem, por exemplo, exercer alguma atividade devido a uma condição médica, elas têm direito ao benefício, mas para manter o benefício é outra conversa, tá? No entanto, esses benefícios são bloqueados por diversos motivos que geralmente estão relacionados aí à falta, né, dos segurados com relação a algumas obrigações e também algumas mudanças do INSS que estão ocorrendo aí, que vai dificultar muito, tá? O INSS exige, por exemplo, que beneficiários de auxílio-doença passem por perícias periódicas para comprovar a continuidade da incapacidade. Caso o segurado não compareça à perícia agendada sem apresentar, por exemplo, uma justificativa plausível, esse benefício é bloqueado. Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer por motivos de saúde, ele deve apresentar laudos que comprovem a condição, solicitando a perícia domiciliar ou hospitalar. Isso tem que ser feito um período antes, tá? E outra, se você faltou, não basta você falar, eu não pude vir. Você tem que apresentar documentos. A sua palavra não vale, porque senão o INSS arquiva e você vai ter que entrar novamente depois com outro pedido. O INSS está realizando sempre pente fino para saber se a concessão do benefício de incapacidade foi correta, se teve fraude. Agora, se o segurado for convocado para uma revisão, como nós falamos, e não comparecer, é falta dele, tá? A ausência de laudos atualizados, exames médicos, relatórios, que detalham a situação minuciosamente, pode levar também à situação de suspensão do benefício. Aquele negócio, eu já falei, aquele laudo simples não funciona mais, pessoal. Agora, com essa nova regra que está atendendo o INSS, que praticamente é uma reforma interna, as coisas vão ficar muito mais difíceis, inclusive até para tempo de concessão de benefícios. Tá? O INSS está exigindo que os segurados apresentem documentos também complementares. Se você não cumprir essas exigências dentro de um prazo estipulado, o benefício é suspenso, tá? Enquanto você não regularizar. Por exemplo, atualização de endereço, apresentação de laudos adicionais, entregas de documentos pessoais, né? CPF, RG, qualquer outro documento solicitado pelo INSS, tudo isso dá problema para bloquear aí benefício e pagamento. Se o INSS identificar que o segurado está exercendo também uma atividade remunerada enquanto recebe a incapacidade, o pagamento também pode ser bloqueado. Isso ocorre porque, para receber, por exemplo, o auxílio-doença, você deve estar incapacitado, você não pode trabalhar. Atividades informais, por exemplo, o INSS monitora registros empregatícios e movimentações de contribuições, por exemplo, no FGTS. Aí você fala, mas o INSS não tem como saber. É claro que tem. Ele faz um cruzamento de dado dentro do seu CNIS e dentro das contribuições do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Se tiver caindo depósito no Fundo de Garantia, é porque você está trabalhando. Tá? Mesmo trabalhos informais, eles podem ser identificados se houver denúncia também ou evidências documentais. Caso a perícia médica constate que o segurado recuperou a capacidade para trabalhar, mesmo que parcialmente, o benefício pode ser cancelado. Nesse caso, o INSS determina que a pessoa deve voltar ao mercado de trabalho em alguma situação. Iniciar um processo, por exemplo, também de reabilitação profissional, se for constatado que o segurado não pode voltar à sua atividade anterior, mas tem capacidade para exercer outra função. Né? E o INSS, nesse caso, ele vai tentar reabilitar esse segurado para uma nova atividade. Alguns benefícios de incapacidade, eles são concedidos sob condições especiais, como obrigatoriedade de tratamento médico ou participação em programa de reabilitação. Você pode ter o benefício, por exemplo, de auxílio-doença, e o perito falar para você, eu vou conceder, mas você tem que terminar o tratamento. Isso quer dizer que ele vai lhe dar um prazo, você vai retornar, e se você não mostrar um relatório, por exemplo, que você ainda está em tratamento ou que terminou o tratamento,
ou se o tratamento concluir que você não está ainda recuperado, ele pode bloquear o benefício naquele momento. Um segurado que precisa, por exemplo, fazer fisioterapia regularmente para manter uma funcionalidade e ele não comparece às sessões sem justificativa, pode ter o seu benefício revisto ou suspenso. O acúmulo de benefícios também incompatíveis também pode resultar no bloqueio deles. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez ela não pode ser acumulada com outra aposentadoria dentro do regime, né, de previdência. Tá? Existem casos de benefícios que podem ser acumulados. Se o INSS identificar esse tipo de irregularidade, o benefício será bloqueado até a situação ser esclarecida. Nós temos vídeo com relação a acúmulos de benefício aqui, tá? Não é só esse caso, existem outros casos. Por exemplo, quem é aposentado, o cônjuge morreu, pode receber a aposentadoria e a pensão por morte? Pode, desde que sejam regimes de previdência diferentes. Você é aposentado pelo INSS e recebe a pensão por morte do regime militar. Sua esposa ou seu marido era militar. Aí pode. O que não pode é os dois no mesmo regime de previdência. Existem benefícios, como eu acabei de falar, olha lá, o auxílio acidente, né, com aposentadoria. Pode? Não pode. O auxílio acidente encerra quando você se aposenta. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez geralmente não pode ser acumulados com outros benefícios, tá? Para beneficiários de programas assistenciais ou que dependem, né, que são de baixa renda, BPC, o bloqueio pode ocorrer se o CadÚnico, por exemplo, não for atualizado conforme exigido. O CadÚnico ele deve ser revisado a cada 2 anos ou sempre que houver mudanças na condição, na composição familiar ou na renda familiar. Se houver indícios de fraude na concessão do benefício, como apresentação de documentos falsos, informações incorretas, o INSS pode bloquear o pagamento. O órgão vai investigar denúncias de fraude, revisar o processo. Se comprovar a irregularidade, o benefício está cancelado. Em casos graves de fraude, pode levar a processos judiciais e até devolução de valores recebidos, tá? Para evitar o bloqueio de incapacidade, é importante que você tenha algumas precauções. Comparecer sempre às perícias, manter documentação atualizada, cumprir todas as exigências do INSS, não realizar atividades remuneradas, atualizar o CadÚnico. Tudo isso é importante, é crucial. Se você cumprir todas essas orientações, você consegue manter o seu benefício. Agora, o que fazer se o seu benefício foi bloqueado? Bom, é importante que você saiba como agir para tentar reverter essa situação o mais rápido possível. É para isso que eu faço conteúdos aqui. O impacto financeiro nesses casos é significativo, porque muita gente só tem essa renda. E essa renda muitas vezes está destinada a custear tratamento médico, despesas básicas de casa. O primeiro passo é você entender, saber qual é o motivo do bloqueio. Você vai entrar no portal Meu INSS e vai lá ver a carta, né, da perícia, o resultado da perícia, e ali vai estar especificado, explicando o motivo, tá? A partir que você sabe o motivo relacionado ao bloqueio, por exemplo, uma falta de documento ou uma atualização cadastral, você pode providenciar esse documento quanto antes. Você pode apresentar também o documento pelo próprio portal Meu INSS, né, ele sendo digitalizado. E é importante você lembrar de ter sempre cópias atualizadas, tá, pessoal? De laudos e relatórios, porque o INSS exige provas frequentes da continuidade da incapacidade. Se o benefício for suspenso, por exemplo, por falta de comparecimento à perícia, você pode agendar uma nova perícia até pelo portal INSS ou um telefone 135, tá? É importante você ter, nesses casos, documentos médicos atualizados que comprovem a continuidade da incapacidade. Levar todos os documentos, relatórios, tudo detalhado, descrevendo a sua condição de saúde. O motivo de ausência da perícia foi uma situação de emergência, como uma internação hospitalar. Você pode apresentar documentos que comprovam essa situação, como atestados, relatórios médicos. O INSS vai analisar a justificativa. Olha como é terrível você, por exemplo, ser convocado por uma perícia e não comparecer, tá? Recorrer administrativamente é aquilo, né, de um bloqueio de um benefício.
você tem 30 dias para fazer isso após a suspensão para apresentar um recurso. Esse processo ele pode ser feito pelo portal Meu INSS, onde você vai anexar documentação médica, informações de incapacidade. Esse recurso ele é analisado por uma junta do INSS e a resposta pode demorar alguns meses. E olha, são meses, tá? É muito difícil. Se o recurso administrativo for negado e o processo estiver demorando demais, o segurado também já pode entrar diretamente na justiça, tá? Se você tiver condições financeiras para contratar um advogado, num caso como esse, é bom, tá? Porque vai ajudar. Agora, se não tem, você pode procurar sindicatos, a defensoria pública, órgãos de assistência jurídica, você às vezes consegue, tá? O problema é que tem uma fila muito grande, né? Então, pessoal, sempre mantenha lá os seus dados atualizados, compareça nas perícias, guarde toda a documentação médica com qualidade, tá? Informe mudanças na sua situação, verifique uma vez por semana o portal Meu INSS, se tem algum cumprimento de exigência, um novo pedido, se seus dados estão corretamente, porque você pode, por exemplo, ter um mês atrás ter atualizado, mas dá uma falha no sistema do INSS e apaga tudo. Como é que faz? Isso acontece, pessoal. O INSS não dá para confiar. Você tem que fazer a sua parte. Eu falo muitas vezes que é mais difícil você manter o benefício do que conseguir o benefício. Tem gente que conseguiu o benefício, agora é só ficar numa boa assistindo Netflix, de boa, né? Curtindo. E não faz mais nada. Não estou criticando, mas é natural. É tanta pressão, e aí quando consegue, agora eu estou legal. É nada, ao contrário. Agora é que você tem que se preocupar para manter o benefício. Né? Muita gente está, às vezes, fazendo tratamento médico, consegue o benefício, não precisa mais. É aí que se engana. Porque quando retorna ali o período dá 2 meses de auxílio doença para você, fala, e cadê o relatório do tratamento? Eu parei. Parou? Então nós também vamos parar com o benefício. É assim que funciona. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha servido de alerta. E também tirado dúvidas e dado aí um conhecimento para você que não é tão simples assim, tá? E outra, eu já vi benefício suspenso demorar 2 anos para conseguir ser reativado. Não é uma coisa simples não, tá? Então, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação também para estar sempre recebendo conteúdos atualizados e relevantes, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado pelo incentivo, compartilhamento, a interação com o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família. Eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.